Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, gerência e qualidade de software. Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, esta é a disciplina de Gerência e Qualidade de Software e nesta aula nós vamos fazer uma demonstração sobre a ferramenta Cucumber. Professor Marcelo Fantinato, um homem branco de cabelo curto e castanho. Usa óculos de armação retangular preta, camisa polo preta com detalhes cinza e calça preta. No estúdio da Univesp, ele está sentado atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um notebook com um mouse. Ao fundo, puffs verdes e azuis e uma parede amadeirada. Tema da aula: testes automatizados com Cucumber. É uma ferramenta também de automação de teste de software, assim como as outras duas videoaulas que nós vimos nesta semana. Bom, a diferença desta ferramenta com Cucumber para as outras duas, né, a JUnit e a Selenium, é que esta ferramenta em particular, ela traz junto dela uma abordagem, uma forma de organizar os casos de teste, né, os test cases. E essa forma, né, ela é chamada de ah, desenvolvimento orientado a comportamento, ou Behavior Driven Development, tá? De BDD, né, da sigla em inglês BDD, Behavior Driven Development. O que significa isso? Significa que, em vez de pensar em desenvolver casos de teste da forma tradicional, dados de entrada, procedimento e resultados esperados, a ideia é o programador, o testador, o analista de teste, seguir uma metodologia um pouco diferente que, em teoria, seria mais próximo do que é o negócio, mais próximo do que o ser humano pensa na hora de organizar os seus pensamentos. Tá? Um caso de teste tradicional, ele é muito voltado para a área técnica e um caso de teste BDD, ele seria mais voltado para a forma como um ser humano pensa. Então, bom, né, já pegando aqui um pouco o que eu tenho aqui na tela da ferramenta, a ferramenta Cucumber, ela na verdade, ela roda em cima de outras ferramentas de teste que existem, inclusive aquelas duas que nós já vimos, a JUnit e a Selenium. A demonstração que eu vou fazer aqui com vocês é em relação à JUnit, tá? Ou seja, ela pode ser usada tanto para teste de unidade, quanto para teste de aceitação de sistema. E nesse caso aqui, então, vai ser para um teste de unidade. Eu estou aqui no ambiente IntelliJ, então, né, para desenvolvimento, programação em Java, e vou mostrar então para vocês aqui como a Cucumber ela é usada. Primeiramente, O docente compartilha a tela do IntelliJ, que tem fundo branco. Na parte superior, uma barra de menus. À esquerda, há um explorador de arquivos com a pasta Hello Cucumber, que se ramifica em diversos itens como .idea, src e target. A pasta src se ramifica em teste, Java, Hello Cucumber. Este último contém os itens Run Cucumber Test.java e Step Definitions.java. Este último contém os itens Is It Friday e Step Definitions. A pasta teste contém Resources, que tem a pasta Hello Cucumber, com os itens Example.factory e is_it_friday_yet.factory. À direita, um editor de código com 3 abas abertas: Step Definitions.java, Example.factory e isitfridayyet.factory. Na aba Example.factory, as informações: Factory, an example. Scenario, the example. Given an example scenario. When all step definitions are implemented. Then the scenario passes.
Abaixo 6 linhas em cinza e antecedidas por cerquilha. Cenário: transferir dinheiro para uma conta poupança. Dado que eu tenho uma conta corrente com R$ 1.000 e que eu tenho uma conta de poupança com R$ 2.000. Quando eu transferir R$ 500 a partir de minha conta corrente para minha conta poupança, então eu deveria ter R$ 500 em minha conta corrente e eu deveria ter R$ 2.500 em minha conta poupança. Eu vou mostrar aqui para vocês que existem algumas palavras-chave que vão sempre aparecer quando nós pensamos em fazer testes usando o Cucumber, que são essas palavras aqui, olha. Cenário, dado, quando e então, que podem ser usados em português ou em inglês, tá? Os exemplos que eu vou mostrar para vocês estão em inglês, mas existem versões que você pode trabalhar com essas palavras aqui mesmo, em português. Mas a gente poderia, por exemplo, então, trabalhar com given em vez de dado, que é o exemplo que vai estar no exemplo da própria ferramenta, tá? Mas a ideia, então, eu sempre vou ter um cenário em que eu quero testar, tá? Então, um exemplo ilustrativo aqui. Qual o cenário que eu estou querendo testar, que foi implementado e que eu quero testar? Bom, o cenário é transferir dinheiro para uma conta poupança. Bom, dado esse cenário, tendo esse cenário, eu vou ter o dado, o quando e o então, tá? Mas esse dado não é dado de informação, é o dado do given, sabe? Quando a gente fala em português, dado que eu tenho tal coisa, então tal coisa deve acontecer. Esse então aqui é o then, certo? E o quando é o when. São essas as palavras-chave em inglês. O professor escreve as palavras correspondentes em inglês dentro de parênteses. Dado, given, quando, when, então, then, e, and. Então, para eu testar esse cenário, transferir dinheiro para uma conta poupança, dado que eu tenho uma conta corrente com 1.000 e eu tenho uma conta poupança com 2.000, então eu estou aqui, o e, que a gente vai ver que pode ser usado o and, tá? O e aqui, ele está complementando o given, tá? Então, dado que eu tenho uma conta corrente com 1.000 e que eu tenho uma conta poupança com 2.000, é uma condição de entrada, certo? Quando eu transferir 500 a partir da minha conta corrente para a minha conta poupança, então, qual vai ser a minha condição de saída? Eu deveria ter 500 em minha conta corrente e 2.500 em minha conta poupança, certo? Então, é sempre essa forma que a gente deve organizar os testes e sempre usando essas palavras-chave aqui. De certa forma, são os dados de entrada, o quando é a operação que vai ser testada e o então são os resultados esperados, certo? Bom, vamos então agora para um exemplo mais concreto, né? E de fato, a ferramenta Cucumber, ela chama justamente isso, exemplo concreto, tá? Então, os testes, na verdade, são chamados de exemplos concretos. Então, O docente clica na aba Is it Friday yet? Factory, onde estão as seguintes informações. Factory, is it Friday yet? Everybody wants to know when it's Friday. Scenario, Sunday isn't Friday. Given, today is Sunday. When, I ask whether it's Friday yet. Then, I should be told nope. Scenario, Friday is Friday. Given, today is Friday. When, I ask whether it's Friday yet. Then, I should be told TGIF. Vejam esse aqui, olha. Esse aqui já é um exemplo feito, né, que vai rodar. Eu vou mostrar para vocês rodando. E esse aqui é um exemplo que é chamado de uma feature. Uma feature é o que a gente chama de um exemplo concreto. E eu quero testar uma funcionalidade. Bom, vou mostrar para vocês, então, antes disso, o que eu vou testar. Eu vou testar essa classe aqui, olha.
Na aba stepdefinitions.java, o professor indica o código. Class is it Friday, abre chave. Static string is it Friday, abre parêntese. String today, fecha parêntese, abre chave. Return Friday, entre aspas, ponto equals. Today, entre parênteses, ponto de interrogação, abre aspas. TGIF, fecha aspas, 2 pontos. Nope, entre aspas, ponto e vírgula. Fecha chave, fecha chave. Eu estou testando, eu desenvolvi essa classe. Essa classe, ela verifica se é sexta-feira, tá? E aí, é uma classe para verificar se é sexta-feira. Ela tem um único método. Esse método verifica se é sexta-feira, ela recebe um valor literal e ela vai retornar. Se esse valor literal for sexta-feira, então ele retorna Thanks God It's Friday, né, que é a sigla em inglês para graças a Deus é sexta-feira. Se não, ele retorna não, não é. Bom, é um exemplo muito simples, né, não tem basicamente lógica de negócio nenhuma aqui, tá? Então, simplesmente vai receber uma string. Se essa string for Friday, ele retorna TGIF. Se não for Friday, se for qualquer coisa diferente de Friday, ele retorna Nope. E aí, então, eu quero testar para saber se esse método realmente está funcionando. Bom, então... O docente retorna a aba Is it Friday yet? .feature. O meu cenário, aliás, a minha feature, o meu exemplo concreto eu vou testar se já é sexta-feira, né? E aí tem um comentário aqui, por que eu quero testar esse exemplo concreto? Porque todo mundo quer saber quando é sexta-feira. Bom, e para isso eu vou ter 2 cenários de teste. O cenário, por exemplo, domingo não é sexta-feira, e o cenário sexta-feira é sexta-feira, ou seja, um cenário positivo e um cenário negativo. Então, para testar o cenário que domingo não é sexta-feira, eu vou, dado que hoje é domingo, e quando eu pergunto se já é sexta-feira, então eu deveria receber a resposta não. E o outro cenário é que sexta é sexta. Dado que hoje é sexta, quando eu pergunto se já é sexta-feira, eu deveria receber a resposta que TGIF, graças a Deus, é sexta. Thanks God, it's Friday, certo? Então eu tenho esses 2 cenários. Esse é o primeiro passo para eu fazer os testes usando o Cucumber. Aí, o segundo passo bom, isso então fica dentro de um arquivo chamado, um arquivo de extensão feature, .feature, de característica, que na verdade é o que a gente chama aqui de exemplo concreto. O outro passo eu tenho que ter o código para executar cada uma dessas coisas, né? Porque o computador, vocês já sabem, ele não sabe fazer as coisas sozinho. Eu tenho que ter um código para cada uma dessas coisas. E isso vai ficar dentro desse arquivo Step Definitions aqui. Dentro dessa classe Step Definitions, as definições dos passos. Ele clica na aba stepdefinitions.java e com o código public class stepdefinitions abre chave private string today, ponto e vírgula, private string actual answer, ponto e vírgula, @given, abre parêntese, abre aspas, today is Sunday, fecha aspas, fecha parêntese, public void, today underline is underline Sunday, parênteses vazios, abre chave, today igual Sunday, entre aspas, ponto e vírgula, fecha chave, @given, abre parêntese, abre aspas, today is Friday, fecha aspas, fecha parêntese, public void today underline is underline Friday, parênteses vazios, abre chave, today igual Friday, entre aspas, ponto e vírgula, fecha chave, @when, abre parêntese, abre aspas, I ask whether it's Friday yet, fecha aspas, fecha parêntese, public void I underline ask underline whether underline it underline s underline Friday underline yet, parênteses vazios, abre chave, actual answer igual is it Friday, ponto, is it Friday, abre parêntese, today, fecha parêntese, ponto e vírgula, fecha chave, @then, abre parêntese,
abre aspas, I should be told, abre chave, string, fecha chave, fecha aspas, fecha parêntese. Public void I underline should underline be underline told, abre parêntese, string expected answer, fecha parêntese, abre chave. Assert equals, abre parêntese, expected answer, vírgula. Actual answer, fecha parêntese, ponto e vírgula, fecha chave. Então, olha só, eu tenho um método para executar hoje é domingo e um para executar hoje é sexta, certo? Para os dois givens que eu tenho, para o given today is Sunday e para o today is Friday. Lembra que eu tenho aqui, olha, o given today is Sunday e o given today is Friday. Na aba Is it Friday yet? Feature, o professor indica as linhas given. Ele fecha a aba Example.feature. Em seguida, o docente indica as linhas given na aba Step Definitions.java. Então, quando a ferramenta Cucumber for executar esse exemplo concreto, e ele chegar nesse cenário, ele vai querer executar given today Sunday. Então, ele vai chegar aqui nesse ponto Java e vai encontrar o given today, aliás, esse aqui de cima, given today Sunday, e vai, então, executar esse método que só faz a variável today receber Sunday. Na aba Step Definitions.java, o professor indica a linha @given entre parênteses e entre aspas today is Sunday. O método citado é a linha seguinte, public void today underline is underline Sunday, parênteses vazios, abre chave today igual Sunday entre aspas, ponto e vírgula, fecha aspas. Em seguida, ele indica as duas linhas seguintes, com o elemento today is Friday. A mesma coisa para o today is Friday, faz a variável today receber Friday. Eu só estou preparando o meu caso de teste, certo? Depois eu tenho when I ask whether it's Friday yet, né? Quando eu pergunto se já é sexta-feira, aí é igual para os dois cenários. Então eu só tenho um lá no outro arquivo. Olha, tanto que está aqui, ó, aqui só tem um uso dele, aqui tem dois usos dele. Então quando eu pergunto se já é sexta-feira, vai ser executado esse método aqui. Na aba Is it Friday yet? Feature, o docente indica os dois usos de when. Na aba Step Definitions.java, o bloco de comandos indicado tem uma anotação em cinza acima da primeira linha, que diz Two usages. O professor seleciona o bloco de comandos, @when, entre parênteses e entre aspas, I ask whether it's Friday yet, public void I underline ask underline whether underline it underline as underline Friday underline yet, abre e fecha parênteses, abre chave. Actual answer igual is it Friday, ponto. Is it Friday, abre parêntese, today, fecha parêntese, ponto e vírgula, fecha chave. E esse método, ele vai invocar justamente o método de teste. Is it Friday? Que é esse método que está aqui, que é o método que eu estou testando. Ainda na aba Step Definitions.java, o professor indica uma linha de comandos no início do código. Static, string, is it Friday, abre parêntese, string today, fecha parêntese, abre chave. A seguir, o docente se refere a literal e indica o comando. Actual answer igual is it Friday, ponto. Is it Friday, abre parêntese, today, fecha parêntese, ponto e vírgula. Is it Friday que recebe como entrada uma literal. Que literal que eu vou passar? A variável today, que recebeu Sunday ou que recebeu Friday. E a resposta vai para o actual answer, para a resposta atual. E vocês já sabem que se eu passei com Sunday, ele vai retornar nope. Se eu passei com Friday, ele vai retornar TGIF, certo? E por fim, quando eu pergunto, então eu deveria receber a resposta nope ou TGIF, apesar de ser diferente, a única diferença está dentro de aspas. E isso vai, então, ser tratado também dentro de um único, porém, a parte que está entre aspas é trocado aqui por uma expressão do tipo string. E aí vai ser invocado o método I should be told, e esse I should be told recebe a resposta esperada,
que é a string que veio aqui, certo? Que é ou NOPE ou TGIF, que essa resposta esperada vai ser comparada com o vector answer, que veio daqui, NOPE ou TGIF também. Se eles forem iguais, o teste passou. Se eles forem diferentes, o teste falhou. Na aba Is It Friday Yet? Feature, o docente indica os dois usos de then. Then I should be told nope. Then I should be told TGIF. Em seguida, na aba Step Definitions.java, ele indica o último bloco de comandos. @then, abre parêntese, abre aspas, I should be told, abre chave, string, fecha chave, fecha aspas, fecha parêntese. Public void I underline should underline be underline told, abre parêntese, string expected answer, fecha parêntese, abre chave. Assert equals, abre parêntese, expected answer, vírgula, actual answer, fecha parêntese, ponto e vírgula, fecha chave. Certo? E aqui, então, na verdade, está usando ou o JUnit ou a Selenium para fazer esse teste propriamente dito. Bom, eu vou rodar então para vocês verem como funciona, mas eu vou rodar primeiro fazendo falhar. Imagina que eu fiz todos os testes estão legais, mas, na verdade, o meu método ele está sempre retornando null. Sempre que eu pergunto, já é sexta? É sexta-feira? Não importa o que eu passar. Eu passo sexta ou eu passo qualquer outro dia, ele sempre retorna null. Na aba Step Definitions.java, o docente insere os comandos de retorno. Class is it Friday, abre chave. Static string is it Friday, abre parêntese, string today, fecha parêntese, abre chave. // return Friday, entre aspas, ponto equals, abre parêntese, today, fecha parêntese, ponto de interrogação, espaço, abre aspas, TGIF, fecha aspas, dois pontos, nope, entre aspas, ponto e vírgula, return, null, ponto e vírgula, fecha chave, fecha chave. E aí eu vou testar, certo? E aí quando eu vou testar, e aí eu estou testando, eu não cheguei a comentar isso com vocês, mas eu preparei esse projeto usando o Maven, que vocês já viram em aula anterior, então eu consigo fazer o teste, executar o teste automatizado usando o comando Maven teste que vocês já viram em aula anterior. Bom, ele está executando aqui, vamos olhar aqui. O professor compartilha a tela do prompt de comando com a linha de código C:/invertida users /invertida mfont /invertida cucumber hífen class /invertida hello cucumber maior que mvn test. Ele executa o código e o sistema retorna os resultados. Failures, expected, menor que, TGIF maior que, but was, menor que, null maior que, expected, menor que, nope maior que, but was, menor que, null maior que. Bom, aí o que acontece? Que é o resultado final e ele apresenta aqui, olha, falhas. Era esperado TGIF no primeiro, mas foi encontrado nulo. Depois era esperado nope, mas foi encontrado nulo. Então, os dois testes falharam porque era esperado uma coisa, mas retornou nulo, certo? Agora, vamos arrumar lá, então, vamos assumir que a pessoa implementou sim, não está retornando nulo, ok. O professor volta ao IntelliJ e apaga os comandos de retorno nulo. O bloco de comandos fica class is it Friday, abre chave. Static string is it Friday, abre parêntese. String today, fecha parêntese, abre chave. Return Friday, entre aspas, ponto equals, abre parêntese. Today, fecha parêntese, ponto de interrogação, espaço, abre aspas. TGIF, fecha aspas, dois pontos, nope, entre aspas, ponto e vírgula. Fecha chave, fecha chave. No prompt de comando, o docente digita mvn test e o sistema retorna tests run 3, failures 0, errors 0, skipped 0, build success. E vamos rodar o teste novamente.
Pronto. Nesse caso, olha, foram rodados 3 testes, 0 falhas, 0 erros. Então, passou tudo, tá? Por que 3 testes? 3 testes porque são esses dois aqui, esses dois cenários, tá? Que eu tinha falado, se hoje é sexta-feira e se hoje não é sexta-feira. No IntelliJ, na aba Is It Friday Yet? Feature, o professor seleciona as informações. Scenario: Sunday isn't Friday. Scenario: Friday is Friday. Logo depois, na aba Example.feature, ele indica o código. Feature: An example. Scenario: The example. Given an example scenario. When all step definitions are implemented, then the scenario passes. E tem um outro de exemplo aqui, que é um exemplo toy, que não, na verdade não está testando nada, mas ele está contando lá, porque ele está apresentado aqui, certo? Bom, para finalizar, veja, se a pessoa tivesse implementado ao contrário, colocado o nope como a resposta primeira e o TGI no else, tá? Trocado. Então, nesse caso, também falharia. Na aba Step Definitions.java, o docente altera a posição de nope e TGIF e a linha de comando fica return Friday, entre aspas, ponto equals, abre parêntese, today, fecha parêntese, ponto de interrogação, nope, entre aspas, 2 pontos, TGIF, entre aspas, ponto e vírgula. No prompt de comando, ele executa o comando mvntest e o sistema retorna failures, expected, 2 pontos, menor que, TGIF, maior que, but was, 2 pontos, menor que, nope, maior que, expected, 2 pontos, menor que, nope, maior que, but was, 2 pontos, menor que, TGIF, maior que. Também falharia, só que agora a falha não é porque era esperado TGIF e deu nulo, né? Era porque era esperado TGIF e retornou nope. E não é porque era esperado nope e deu TGIF, ou seja, está exatamente o contrário do que se esperava. Bom, aqui eu rodei em linha de comando, mas existem plugins para você rodar nas próprias IDEs. Existem diversas formas. Eu criei aqui a minha estrutura usando, começando pelo Maven, em linha de comando, mas também você pode começar direto pela IDE, ou seja, à medida que vocês vão se habituando ao uso desses frameworks, dessas ferramentas, vocês vão descobrindo diferentes formas e possibilidades de usar. E como vocês perceberam, a execução do teste em si é muito parecida com a execução do JUnit ou do Selenium. A diferença é apenas a organização, uma organização num nível mais abstrato, certo? Então, é uma forma, em vez de você chegar para um analista de negócio e pedir para ele definir casos de teste, dizendo, olha, vamos pensar em casos de teste, me dê dados de entrada e resultados esperados. Você vai chegar para ele dizendo, vamos pensar em exemplos de uso da funcionalidade para serem testados. Qual é o cenário que você quer testar? Bom, dado um contexto de entrada, quando determinada coisa acontecer, o que é esperado? É uma outra abordagem de você pensar. Tá? Não tem nenhuma novidade tecnicamente, apenas a forma de você organizar os testes. É claro que tecnicamente você precisa ter alguns arquivos diferentes, algumas palavras-chave diferentes e tudo mais. Bom, gente, é isso. Obrigado pela atenção. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, Diretora Acadêmica Simone Teles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Samara Oda, Revisão Keiko Trida, Consultoria Sidney Tobias. Gravação Leandro Ribeiro, narração Thaís Lenk.